O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu a visita do deputado federal Nicolas Ferreira nesta sexta-feira. Quem traz as informações aqui para a audiência do Jornal da UES Segunda Edição é a nossa querida repórter Berenice Leite, diretamente de Brasília. Bere já está aqui conosco no telão. Boa tarde, Berenice. Seja muito bem-vinda ao Jornal da UES Segunda Edição. Oi, Geise. Boa tarde para você também, para todos que nos acompanham. Isso mesmo, o deputado Nicolas Ferreira visitou hoje o ex-presidente Jair Bolsonaro após uma autorização do ministro Alexandre de Moraes. Inclusive, nós temos uma foto que mostra o momento em que o ex-presidente recebe ali, abraça o deputado Nicolas Ferreira na entrada de sua casa. E depois disso eles conversaram. O deputado Nicolas Ferreira relatou aos jornalistas ali que estavam aguardando na saída do condomínio Solares, onde ele mora, relatou que eles conversaram por algumas horas. Dessa conversa também participaram o senador Flávio e também o Carlos Bolsonaro, os dois filhos do ex-presidente. Conversaram sobre questões que envolvem o cenário político no país. Ele também comentou sobre a incerteza sobre o que vai acontecer com o ex-presidente nesse momento, se ele pode ser de fato transferido para uma prisão, o que pode acontecer com ele na prisão. Ele também demonstrou muita preocupação com o estado de saúde de Bolsonaro, as crises de soluço intermináveis. Disse inclusive que essa noite passada, ele teria passado muito mal, porque as crises de soluço também fazem com que ele acabe vomitando, complicações que o deputado Nicolas Ferreira fez questão de destacar que são por causa dessa facada, dessa tentativa de homicídio sofrida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro ainda em 2018. Ele chegou, inclusive, a comparar o caso com o do assassinato da vereadora Marielle. E trouxe uma questão que envolve a falta de empenho por parte da polícia e até mesmo de parte da imprensa, que, diferente do caso da Marielle, não dão importância, não dão ênfase no sentido de cobrar quem foi o mandante ou os mandantes que teriam ali feito com que o ex-presidente Jair Bolsonaro sofresse essas consequências, quem seria o mandante de Adélio Bispo, que executou a facada em 2018. Então, além dessas críticas, ele demonstrou bastante preocupação em relação a isso. E já que ele fala sobre o filho, Carlos Bolsonaro, a gente tem um tweet do Carlos também em relação a isso, e a gente destaca aqui agora, porque foi o Carlos Bolsonaro que passou a noite com o ex-presidente, essa última noite que ele teria passado bastante mal. E ele diz o seguinte: estou com meu pai e jamais o vi como ele está. Está soluçando, dormindo e fico com medo de refluxo nesse estado, o que pode, de fato, se tornar fatal caso o bronco aspire o que vomitar. Se acordado, vomita constantemente e dormindo, fico com calafrio só de olhar. Como gostaria de expor o que vejo, mas estou impossibilitado por medidas ilegais de assim fazê-lo. E aí ele diz, meu Deus, uma situação para ele como filho, bastante complicada a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E nessa semana também, quem esteve com o ex-presidente foi o deputado Marcel Van Hatten, do Novo. Ele, inclusive, disse que conversou com o ex-presidente sobre a importância, prometeu aprovar a anistia ainda este ano. E a gente tem aqui o tweet também do Marcel Van Hatten, relatando como foi esse encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O encontro foi, inclusive, ontem, no dia 20. Ele diz que esteve com o ex-presidente e expressou a ele, que estava acompanhado também do Carlos, toda a solidariedade, bem como a sua família. Também reenfatizou que queremos anistia ampla, geral e restrita para todos os perseguidos políticos brasileiros que não aguentam mais tanta perversão e injustiça. E ainda uma outra informação importante que eu acabei deixando de falar no início, durante essa visita do deputado Nicolas Ferreira, Geise, o deputado foi questionado ali pelos jornalistas se eles conversaram, já que falaram sobre cenário político futuro, uma possibilidade de candidatura do Nicolas para o governo de Minas Gerais. Ele descartou essa possibilidade, disse que não tem nenhum tipo de pedido do ex-presidente nesse sentido. E também falou que ainda é muito cedo para trazer nomes
a quem o ex-presidente pode apoiar no ano que vem, caso ele não consiga, de fato, recuperar seus direitos políticos e vir a ser candidato à presidência em 2026. Então, a gente lembra ainda que essas questões que envolvem a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele cumpre medidas cautelares nesse momento de um processo ao qual sequer ele foi denunciado, e a defesa considera, inclusive, que seja uma sentença antecipada. E hoje ainda a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal, pedindo que, se eventualmente ele for cumprir essa sentença muito em breve, que ele não cumpra em regime fechado numa prisão, que essa sentença seja cumprida no regime de prisão domiciliar por questões humanitárias, e alega também que a condição atual do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, não é compatível com as condições do sistema prisional. Geise, a gente segue acompanhando agora, né, qual será a resposta do ministro Alexandre de Moraes em relação a esse pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro. Volto com você. Muito obrigada, Berenice Leite, pelas informações aqui no nosso Jornal da UES, segunda edição. Bom final de semana, até semana que vem. Serrão, tá então a visita do Nicolas Ferreira ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Serrão, já estamos naquele ponto da história do Brasil que, independente de apoio ou não ao ex-presidente, é impossível negar que ali falta os tais dos direitos humanos, que a esquerda o tempo todo bate nessa tecla, né? A gente tem aí um senhor de 70 anos que já passou por uma série de cirurgias e que, desde a tentativa de assassinato que ele sofreu, vem colhendo aí as consequências disso na própria saúde. Talvez Bolsonaro não seja humano, porque os direitos humanos não estão sendo aplicados a ele. Só é a única maneira que a gente tem de entender o que se passa no Brasil de hoje. A tirania já passou de todos os limites aceitáveis. O que a gente está vendo no Brasil hoje é um total desrespeito ao Estado de Direito. Bolsonaro está sendo condenado por um crime que não cometeu. Todo mundo sabe disso. Não houve tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder no 8 de janeiro. Mas a gente aqui no Brasil criou uma legislação que diz que a tentativa já dá para condenar. Então ele está sendo condenado pela alegada tentativa, que você não pode provar nem se foi real ou não. Fica subjetivo. Então, o Brasil opera com regras subjetivas e interpretativas do direito. Isso é ditadura formal. Isso é tirania na veia. É inaceitável. E um esquema que beneficia o Poder Executivo, que hoje é ocupado convenientemente pela turma da esquerda, que tem interesse em praticar o quê? Vingança e perseguição contra os adversários que eles consideram inimigos políticos. Bolsonaro continua cuidando de sua saúde, aparentemente, segundo denunciam seus filhos, a saúde não está boa, está complicada, as sequelas da facada que ele ganhou do Adélio agora se manifestam cada vez mais, a tensão que é clara vivida pelo Bolsonaro e o estresse a que ele está submetido também forçam a barra para agravar esse caso de saúde. Agora, o dado concreto que tem que ficar muito claro é: Bolsonaro vai ser condenado pelo sistema? Vai ter sua condenação confirmada em trânsito e julgado? Tudo indica que sim, mas não pode se enviar Jair Bolsonaro para uma penitenciária comum. Isso não é a regra básica, não é a lei. O Jair Bolsonaro é ex-comandante em chefe das Forças Armadas e capitão reformado do Exército Brasileiro. Portanto, para cumprir o regime de prisão a que querem submetê-lo, ele terá que cumprir essa prisão, se for confirmado isso, num quartel, numa unidade militar do Exército Brasileiro, e não em presídios como a Papuda, que já se sabe, não tem a menor condição de recebê-lo, segundo foi confirmado por um relatório de 4 senadores, 13 páginas, mostrando que a Papuda não tem condição para receber ninguém, que dirá ainda alguém que está doente, como Jair Bolsonaro. Então agora é esperar para ver o que realmente vai acontecer. Até que ponto vai a extrema crueldade do sistema de poder no Brasil e se isso não vai ter um efeito colateral em breve para o próprio sistema de poder. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.